O dia que Bolsonaro inaugurou ponte de madeira de 18 metros. A obra, essa BR-307, que vai até Tucuí, para as Forças Armadas é estratégica, para uma região de tríplice fronteira, com existência de narco-guerrilha e de outros problemas. Não é fácil você mudar. Décadas de trabalho contra vocês, de emaranhado de leis que não permitem que vocês possam progredir. Mas aos poucos vamos conseguindo isso. Ai!